Olá pessoal, vou apresentar aqui para vocês o nosso projeto de estudo aqui, nosso projeto de pesquisa, chamado de HP Web. Tá? A gente está criando uma versão diferente aqui do HP, mas uma versão para trabalhar aqui com o HP. Isso aqui está em desenvolvimento, tá? Então vou estar apresentando mais para ter ideia também, certo? Mas antes eu quero mostrar o que a gente está fazendo de diferente e qual que é o problema. Então vamos imaginar um problema tradicional, que seria trabalhado no HP. Então eu tenho aqui um objetivo de decisão, comprar um notebook. Eu tenho alguns critérios, 6 critérios para esse notebook que eu já defini: processador, memória, HD, tela, marca, preço, e defini 4 alternativas aqui para o nosso exemplo, né? O Dell, o Toshiba, HP e a Vel é tudo fictício, só para demonstrar a funcionalidade do nosso sistema. Então, ou seja, quais são os problemas que a gente percebe aqui com o HP, né? Com os softwares que já existem, né? Especialmente aí o Super Decision, Smart Choice, Expert Choice, né? São softwares que primeiro eles têm um problema de não permitir serem softwares proprietários, softwares para Windows, e não permite também a operação com multiusuário, pelo menos não na sua versão free. E é o que a gente pretende também que tem aí na nossa versão, no nosso software, no nosso HP Web, que também seja web, né? Seja possível que você faça avaliação aí de qualquer lugar, inclusive várias pessoas colaborando no mesmo problema, ok? Então, mas qual que é o primeiro problema que a gente identifica aqui, que eu identifico numa aplicação básica aqui do HP? Primeiro, o número de comparações, né? Então, eu faço as comparações para par, dos critérios e depois das alternativas frente aos critérios, né? Do critério frente ao objetivo, das alternativas frente aos critérios, e eventualmente, se eu tiver também um subcritério aqui, eu também vou fazer outras comparações. E isso aí é bem pesado, é um pouquinho pesado, né? Acaba tendo um certo peso aí pro decisor. Então, tem essa pequena fórmula aqui, né, que dá pra gente ter uma noção de quantos julgamentos a gente vai fazer, né? Então, as comparações vão ser da ordem n quadrado menos n dividido por 2. Então, por exemplo, eu tenho 6 critérios, né? Meu n aqui é igual a 6, então daria 36 menos 6, 30, dividido por 2, 15, então seria para os critérios 15 comparações. Como as alternativas são 4, né? 4 ao quadrado, 16 menos 4, 12, né? Dividido por 2 vai dar 6. Mas aí eu tenho que fazer essas comparações para cada um dos critérios. Então são 6 critérios, daria 6 vezes 6, né? Então aqui eu teria 36, né? 36 mais 15, 51. Uma boa ideia. Certo? Então eu teria 51 comparações aqui. E conforme eu aumento a quantidade de critérios ou de alternativas, ou os dois, né? Mas principalmente de alternativas, né? Porque elas vão para cada um dos critérios também, né? Eu vou fazer esse número crescer bastante. Na nossa proposta, a gente vai trabalhar sempre com n-1 comparações. Então, por exemplo, se eu tenho 6 critérios, eu vou ter 5 comparações, tá? Se eu tenho 4 alternativas, eu vou ter 3 comparações, mas aí, claro, vezes a quantidade de critérios. Então, só nesse caso aqui, eu ia conseguir dar uma diminuída, uma enxugada boa aí, né? De 18 comparações a menos. Conforme vai aumentando, a gente consegue diminuir. Agora vamos ver como é que a gente faz isso, né? A gente faz um negócio um pouquinho diferente do HP tradicional aí, tá? Então vou estar mostrando aqui para vocês. Então olha só, esse aqui é um exemplo, tá? E quais são alguns dos problemas que a gente encontra aqui também no HP, né? Eu tenho aqui os meus critérios, então eu estou fazendo aqui os julgamentos, né? E por que é n menos n, n ao quadrado menos n dividido por 2, né? Porque a matriz ela já é de ordem n quadrado, a diagonal principal vai ser sempre 1, então não comparo, então é o menos n, tá? E dividido por 2 porque essa parte aqui, tudo aqui é recíproca desse lado, né? Então eu faço só o julgamento aqui acima da diagonal principal, aqui a outra parte aqui é recíproca, beleza? Então alguns problemas que eu tenho aqui, vamos pegar aqui a primeira situação, ó. Aqui eu tenho o processador, eu estou dizendo que ele é 3 vezes mais importante que o HD e o processador é 3 vezes mais importante do que a tela. Logo, o HD tem o mesmo grau de importância, por isso está aqui um 1, né? Tem o mesmo grau de importância que a tela. Ok, isso aqui é um julgamento bem consistente, né? Claro, o decisor no HP tradicional, não do que a gente está fazendo, ele consegue fazer uma avaliação diferente. Ele pode dizer que o HD aqui é mais importante do que a tela,
ou a tela mais importante do que o HD, certo? Só que aí começa a ter o problema de inconsistência do julgamento, tá? E a SAT recomenda aí até 10% de inconsistência no máximo, né? Varia isso aí de acordo com a literatura também, né? Outra questão que eu tenho aqui, se eu estou dizendo que o processador é igual à memória, então, consequentemente, a memória deveria ser 3 vezes mais importante que o HD e 3 vezes mais importante do que a tela. Eu coloquei outros valores aqui justamente para dar um exemplo de inconsistência aqui. Eu estou dizendo que o processador é tão importante quanto a memória, então os dois são iguais, e estou dizendo que o processador é maior, 3 vezes mais importante do que o HD. Tá? E aí eu digo que o HD é mais importante que a memória. Pô, se o processador é igual à memória e o processador é mais importante do que o HD, consequentemente a memória também deveria ser mais importante do que o HD num julgamento consistente, né? Um julgamento bem consistente. Outro problema que eu tenho é situações como essa aqui. Ó. Aqui eu estou dizendo que o processador é 9 vezes mais importante do que a marca, mas que o preço é 9 vezes mais importante do que o processador. Como que eu faço uma atribuição dessa aqui? Como que eu faço a comparação da marca com o preço? Né? Se eu estou dizendo que o preço ele é extremamente mais importante do que o processador, né? E o processador é extremamente mais importante do que a marca, então o preço ele é muito mais importante do que a marca nesse caso aqui, né? Isso para poder ter um julgamento consistente, não ter uma régua de inconsistência. Aqui, se você disser que a marca é mais importante do que o preço, aqui a tendência é ter um julgamento extremamente inconsistente, beleza? Bom, então, apresentado aqui um pouquinho do HP e qual é o problema que a gente está tentando tratar nessa nossa proposta, vamos partir aqui para o problema, tá? Vamos partir aqui para o nosso software, o nosso protótipo que está em desenvolvimento ainda, tá, pessoal? Então tem várias falhas, tá? Não está completo, não está online, não está disponível, está rodando local aqui, né? Localhost na minha máquina mesmo, tá? Inclusive tem até o código aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois ali, posso passar o Git aí, quem tiver interesse, dar uma olhada. Eu já tem dois problemas aqui de exemplo, né? Comprar um carro, tem alguns critérios, tá? E tem algumas alternativas, carro 1, carro 2. Aqui tem um problema clássico, né? Escolha de líder. Então tem aqui 4 critérios, tá? E tem aqui algumas alternativas. Eu vou cadastrar um novo problema. Vou colocar aqui comprar um notebook, tá? Vai ser um novo problema de decisão que a gente vai estar criando. Já foi criado aqui. Eu vou definir aqueles critérios para ele, né? São 6 critérios, tá? E aí eu estou fazendo tudo isso aqui para vocês visualizarem como está sendo o desenvolvimento, até se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode colocar aí nos comentários, tá? É para isso mesmo. Então, processador, memória, HD, né? Vamos ver o que mais que eu coloquei lá. Tela, marca e preço. Tela, marca e preço. Ok. Então, já fiz aqui, ó, já tenho os critérios, beleza? Vou voltar ali e agora vou colocar as alternativas. Vou colocar 4 alternativas. Então vou colocar aqui o Dell, Vostro. Quais são os outros aqui? Vamos achar aqui. A Dell, Vostro, Toshiba, HP e Avel. Toshiba, HP e Avel. Perfeito. Então beleza, agora como é que a gente vai fazer esses julgamentos, essa comparação entre eles, né? Então eu começo aqui, eu lancei aqui os meus critérios, e aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher um deles. Então até se for olhar aqui na minha matriz, né, é como se eu estivesse escolhendo uma dessas linhas aqui para preencher, tá? E todas as demais eu ia fazer por meio de uma comparação, relacionada com essa primeira linha aqui. Então olha só, por exemplo, aqui se eu estou dizendo que o processador é igual à memória e o processador é 3 vezes o HD e 3 vezes a tela, na verdade aqui eu colocaria 3 também para a memória, e a memória é 3 vezes mais importante que o HD e 3 vezes mais importante do que a tela. Seria exatamente esse mesmo julgamento, tá? Então, ou seja, a partir de uma linha aqui que o decisor fizer, a gente consegue obter todas as demais, beleza? Então eu vou escolher uma qualquer aqui, vou escolher processador mesmo, tá? E aí perceba
que é n-1, né? Então eu tenho 5 comparações que eu vou fazer. Processador com memória, eu posso dizer aqui, ó, processador, vou até colocar que é indiferente com a memória, vou colocar que ele é 3 vezes o HD, 3 vezes a tela. Eu vou colocar também que ele é 9 vezes mais preferível do que a marca, né? É bom você ter um processador bom, e que o preço é muito mais preferível do que o processador, beleza? Então, feito essas comparações aqui, eu vou dar um save, ok? Ele volta aqui, e aí agora eu vou fazer o julgamento das minhas alternativas. Da mesma forma, eu vou escolher uma das alternativas, eu vou escolher dessa vez a VEL, vou escolher a última aqui, tá? E eu vou fazer a comparação dessa alternativa com as outras, mas para cada um dos critérios: processador, memória, HD e tela. Beleza? Então aqui eu vou verificar a VEL com o processador, vou falar que ele é melhor, né, do que o HP, melhor que o Toshiba. Vou colocar que ele é muito melhor do que o HP, né? Com relação à memória, vou colocar aqui que é só um exemplo, né? Vou colocar aqui do Toshiba e do HP um pouquinho melhor que ele, e do Avel vou falar que ele é um pouquinho melhor do que do Dell. Em respeito ao HD, Dell costuma ter HD bom, né? Toshiba também, né? Mas o Avel, vou dizer que ele tem um HD um pouquinho melhor que do HP. HP em relação com a tela, né? Posso dizer aqui que HP costuma ter uma tela muito boa, né? Então vou colocar aqui, lembrando que é só um exemplo, né? Então nem importa muito o julgamento que a gente está fazendo, mas ok, marca, né? Avel versus Dell. Dell tem mais nome, né, no mercado. Toshiba também tem mais nome que a Avel, né? E HP nem se compara, né? HP tem muito mais nome no mercado. Em relação ao preço, vamos lá. A Avel ele costuma ser um notebook um pouquinho mais barato que essas máquinas aqui, né? Vou colocar aqui também o julgamento 4 aqui com relação ao HP, ele costuma ser um pouquinho mais barato. Bom, beleza, feito esses julgamentos, vou clicar em Save, ok. E aí, eu já tenho aqui, né? Já fiz os meus julgamentos, e eu vou clicar aqui em Report agora. Aqui ignora todo esse restante aqui, tá? Isso aqui tem desenvolvimento, mas o que é importante aqui eu já tenho aqui salvo aqui minha matriz de critério de julgamento. Então olha só, perceba ali como é que foi feito, ó. Se eu estou dizendo que o processador é 9 vezes mais importante do que a marca, e eu atribuí 1/9 para o preço, né? Então o preço mais importante, né, do que o processador, né? Muito mais daqui no caso, né? Então nesse caso aqui eu estaria dizendo também, ó, que o preço, aí ele faz essa matemática, ó, deu 81 vezes mais importante do que a marca, entendeu? Então basicamente é dessa forma, ele vai fazendo essa matemática aqui, ele pode chegar a um ponto aqui que ele vai fugir daquela tabela de SAAT, beleza? Então só para ficar ciente disso aí. E aí eu tenho aqui meu vetor, minhas prioridades finais aqui das minhas alternativas, né? Qual alternativa eu vou escolher? É claro, isso tudo aqui que está mostrando aqui, pessoal, alguns comandinhos aqui só para visualizar se está funcionando as funções, né? Mas basicamente aqui tem todas as funções relacionadas com a normalização, uma matriz de julgamento dessa aqui das alternativas, essa matriz também normalizada, beleza? E aqui eu tenho aqui o meu vetor final aqui das minhas prioridades finais, ó. Então, pelo julgamento que eu fiz, o Toshiba ele é o mais relevante, né? O HP ficou em segundo lugar, o Dell Vostro, e o Avel foi o menos relevante aqui nesse julgamento, certo, pessoal? Bom, beleza. Então, se você está assistindo, viu até o final aí, né? Então eu peço que você comente aí, você já viu uma utilização do HP dessa forma, tá? Você tem alguma ideia, alguma sugestão? Esse é um projeto de pesquisa que ainda está em desenvolvimento, né? Então eu gostaria aí da sua colaboração, o que a gente consegue fazer aí para melhorar nossa versão, nosso HP Web, né? Que inclusive ele vai poder ficar disponível online aí para todo mundo poder utilizar. Beleza, pessoal? Então obrigado aí, um abraço e até a próxima.